Então, olha só, gente, aqui vai exemplificar legal para vocês entenderem a questão da qualidade de uma máquina profissional para uma máquina semi-profissional. Olha só. Imagina que eu tenho esses dois sensores. Então, ali o da esquerda é um sensor de uma máquina profissional, está escrito lá sensor full frame, e da direita um sensor APS-C ou cropado. Vamos dizer que essas duas máquinas tenham esses dois sensores sejam de 10 megapixels. O que significa 10 megapixels? 10 milhões de pixels. Significa que dentro de cada sensor eu tenho 10 milhões de quadradinhos, digamos assim, que são chamados de fotodiodos, tá? Cada fotodiodo captura a luz e transforma em um pixel. Então, se são 10 milhões de pixels, eu tenho 10 milhões de fotodiodo. Então, olha só, os dois são 10 megapixels, como você pode ver na sua imagem. A diferença é, um sensor é maior, o outro sensor é menor. Na máquina full frame, o fotodiodo que registra, que está capturando, você pode ver que ele é maior. É um quadradinho maiorzinho. Os quadradinhos vermelhos são maiores. Já quando você coloca a mesma quantidade de fotodiodos numa máquina cropada, que o sensor é menor, o que acontece? Para que o fotodiodo, aqueles fotodiodos caibam no sensor cropado, eles têm que ser menor. Então você observa que o quadradinho vermelho no sensor cropado, ele é menorzinho. E o que isso influencia? Principalmente na qualidade da imagem. Lembra do ISO? A gente já comentou algumas vezes sobre ISO. O que é o ISO? O ISO permite que a gente fotografe em ambiente que tem pouca luz. E eu consigo, então, fotografar em ambiente que tem pouca luz, só que ele tem aquele efeito colateral, que é o ruído digital. Agora, se eu tenho um fotodiodo maior, o que vai acontecer? Ele vai permitir que eu capture mais, que eu use mais o ISO, sem perder qualidade ou perdendo muito pouco qualidade. Então, gente, quando que você sente muita diferença de uma máquina profissional, por exemplo, para uma máquina semi-profissional? Quando você fotografa em ambientes que tem pouca luz, que você vai precisar de um ISO alto, só que o que acontece? Você não tem, por exemplo, um flash, um LED para iluminar, você tem que usar o ISO, aí você sente a diferença. Tanto que nas máquinas profissionais, nas máquinas full frame, você tem muito mais ISO do que numa máquina semi-profissional. Então, por exemplo, a T7, o ISO máximo dela é 6.400, só para você ter uma ideia. Numa máquina profissional, como a 5D Mark IV, ele chega aqui a 40.000 de ISO fácil. Então, o que isso significa, por exemplo? Se eu estiver fotografando com o ISO máximo numa T7, que é 6.400, eu vou gerar muito ruído. Já numa máquina, por exemplo, que vai até 40.000 de ISO, em 6.400, gera quase nada de ruído. Ou muito pouco, entendeu? Então, aí que você sente realmente a diferença de uma fotografia. Agora, estou fotografando durante o dia, tem luz em abundância, você não está usando ISO, você acaba às vezes não sentindo tanto essa diferença aí de qualidade, tá? Mas quando você precisa sim usar o ISO, aí que o bicho pega. Então, por isso que as máquinas profissionais, né? A gente quer as máquinas profissionais, porque ela tem mais qualidade, me dá mais uma questão de qualidade, principalmente quando eu preciso trabalhar com ISO, né? E não posso, por exemplo, usar o flash. Eu, por exemplo, que fotografei muito teatro, dança, né? Eu não posso usar dentro do teatro flash, porque eu estou fotografando uma bailarina dançando, eu vou ficar jogando luz, vai ficar atrapalhando a iluminação do palco e vou cegar a bailarina. Então, eu tenho que ter uma máquina, por exemplo, que me permita que eu trabalhe com ISO bem alto, sem perder qualidade ou perdendo muito pouca qualidade. Então, aí que você, quando você trabalha com máquina profissional, e com uma semi, aí você percebe nitidamente essa questão da qualidade, como muda a qualidade de um para o outro.